Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver o tempo que estamos vivendo e assim ser preparados para em breve ser transformados conforme a promessa divina, para o qual quero ler no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículos 18 em diante, onde o apóstolo São Paulo nos fala, diz da seguinte maneira: não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou trespassada por dado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe Sua palavra em nossas almas e nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a voz da trombeta no monte, a voz da trombeta no monte, ou a voz de Deus no monte. A voz de Deus no monte. Podem sentar, queiram ter a bondade. Aqui, nesta passagem, São Paulo refere o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus levou o povo hebreu ao Monte Sinai, e quando eles estiveram no Monte Sinai, Deus deu a lei ao povo hebreu. Ali eles estavam num grande momento, num momento importante, onde eles estavam escutando a voz de Deus e receberam a lei divina dada por meio do profeta Moisés, ao qual Deus usou para essa missão. O povo hebreu tinha chegado ao Monte Sinai depois de sua liberação, a qual encontramos que ocorreu
com a Páscoa, durante a tarde do dia 14 mataram a Páscoa, durante a noite do dia 15. Sempre à noite de cada dia no meio do povo hebreu começa a primeira noite de cada dia e depois o dia. Por isso é que no livro de Gênesis diz: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro, e foi a tarde e amanhã o segundo dia, e foi a tarde e amanhã o terceiro dia, e assim nos menciona a primeira tarde e depois amanhã. Porque um dia, sempre, conforme Gênesis e conforme os costumes hebraicos, os dias começam pela tarde e terminam na outra tarde, ou seja, cada dia é de tarde a tarde, ou seja, digamos, das 6 da tarde às 6 da próxima tarde. Às 6 da próxima tarde. E para isso, tem que transcorrer das 6 da tarde em diante. Vem as trevas, vem a noite, e depois encontramos que isso chega, digamos, que até às 6 da manhã, em algumas temporadas, e das 6 da manhã em diante começa a parte clara desse dia, até que chega às 6 da tarde, digamos, pois em alguns dias escurece mais cedo que em outros, mas para termos uma hora e possamos assim ter como referência essa hora das 6 da tarde, e podemos ver que cada dia a primeira parte que tem de 12 horas é a noite, e depois tem 12 horas de claridade, que se chama dia. Agora vejam como, assim, para o povo hebreu, eles comeram a Páscoa durante a noite, a parte escura do dia 15. E em seguida, na parte clara do dia 15, pela manhã, eles saíram livres para irem para a terra prometida. Durante a noite, estavam morrendo os primogênitos dos egípcios, e todo hebreu e toda a casa da família dos hebreus que não tivesse o sangue do Cordeiro Pascual aplicado na sua porta, no batente e umbrais, e não tivesse o Cordeiro dentro comendo esse Cordeiro, a Escritura nos diz que a morte entraria nessa casa. Mas conforme é o estabelecido por Deus ao profeta Moisés e através do profeta Moisés para o povo hebreu, as casas dos hebreus tinham o Cordeiro Pascual. E tinham também o sangue aplicado nas suas portas. E durante a noite eles estavam muito reverentes, comendo o Cordeiro Pascual, ou seja, que não estavam dormindo, mas estavam vigiando. E encontramos que eles estavam preparados com sua roupa posta, seus sapatos colocados, seu bordão preparado, tudo para sair pela manhã, pois Deus disse que não saíssem das suas casas até amanhã. Vamos ver em Êxodo capítulo 13, 12 e 13 nos fala disso. Capítulo 12, versículo 21 e 22 diz:
Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Aqui podemos ver como Deus estabeleceu para o povo hebreu a festa da Páscoa e esta festa da Páscoa é tipo de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que foi sacrificado na véspera da Páscoa, ali no meio do povo hebreu, e esteve morto durante toda a noite desse dia 15, dia da Páscoa, pois a noite começa primeiro. E em seguida também o encontramos na sepultura ainda, durante o dia do dia 15. E em seguida não sabemos nada também durante a noite do domingo 16, pois a noite começa primeiro. Portanto, das 6 da tarde do sábado, depois de passada a luz do dia de sábado, vem a tarde e vem a noite do domingo 16. E não se sabia nada sobre Cristo. Mas já na manhã de domingo, já passada a noite, porque a noite de cada dia primeiro e depois vem o dia, vem a parte clara. Já na parte clara do dia domingo, ou seja, bem cedo pela manhã de domingo, do dia 16 do mês de Nissan, Jesus Cristo apareceu ressuscitado. O túmulo já estava aberto e os anjos, 2 anjos estavam ali sentados esperando a chegada das pessoas que iam por Jesus, ou seja, seus discípulos. E quando chegaram algumas das mulheres para colocar as especiarias que colocavam sobre os cadáveres para a preservação, Jesus não estava ali. A pedra já tinha sido removida e estavam ali 2 anjos na cova, ali no túmulo de Jesus, e disseram às mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ressuscitou, não está aqui. Viram o sudário dele, no qual tinha sido envolvido, mas ali não estava Jesus. Os anjos disseram: não está aqui. Ressuscitou. E disse que os veria, os seus discípulos, na Galileia. Vão até lá para que o vejam. Também encontramos que se viu com eles em Jerusalém quando ressuscitou. Foi visto com alguns deles, com as mulheres que o viram ressuscitado, Maria Madalena e outras também. E em seguida também com os caminhantes de Emaús, uma aldeia próxima de Jerusalém. E vejam vocês como na manhã do dia de domingo tinha ressuscitado. Agora vejam que esse é o dia em que se oferecia
o feixe movido diante de Deus. E esse é o dia da ressurreição de Cristo. Desde esse dia em diante, se contariam 7 semanas, 7 semanas de dias, corrijo, 7 semanas de dias, ou seja, 49 dias, desde o dia 16 até o dia correspondente para o cumprimento dessas 7 semanas. Em seguida viria o dia 50, o dia em que se ofereceria a Deus o novo grão da colheita. Diz: contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. E então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas casas trareis 2 pães feitos de 2 décimos de 1 efa de flor de farinha, cozidos com fermento, como oferta movida, são as primícias ao Senhor. Representam esses pães com fermento, que são as primícias, pois são feitos esses pães com as primícias do novo fruto, que foi tomado. Vejam vocês, para esse tempo, esses feixes, ou esse trigo com o qual eram feitas essas ofertas, esses pães, eram do trigo que tinha sido colhido, porque o trigo era o último que era colhido dos grãos. O primeiro era o que representava Cristo, o qual o primeiro, os feixes, o maço que se tiravam da colheita, eram os feixes, os maços da cevada, o qual representa Cristo, e em seguida os pães que se oferecem a Deus como primícias. Para Deus, no dia de Pentecoste, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é com fermento, porque na igreja estaria tanto o bem como o mal manifestado. E agora vejam vocês como no dia de Pentecoste foi o que trouxe para os crentes em Cristo a bênção da vinda do Espírito Santo sobre 120 pessoas. E o que tinha acontecido no Monte Sinai, nesse tempo do dia de Pentecoste, quando Deus esteve no monte, onde o monte ardia em fogo, ali estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali estava a voz de Deus falando e dando a lei ao povo. A lei foi colocada também em 2 pedras.
duas tábuas de pedras escritas ali pelo dedo de Deus e dadas ao povo hebreu, mas agora, no dia de Pentecoste, Deus está dando sua lei nas tábuas do coração da alma dos seres humanos. Ali está produzindo o novo nascimento dessas 120 pessoas. Assim como no Monte Sinai nasceu uma nação com suas leis e ordenanças divinas, e isso foi tipo do dia de Pentecoste para os escolhidos de Deus em uma nova dispensação. Agora vejam como na dispensação da lei, o que aconteceu no Monte Sinai é o que acontece no dia de Pentecoste. E desde o dia de Pentecoste até aqui, tivemos o Espírito Santo manifestado e a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve vivendo na presença de Deus, esteve vivendo nesse ciclo divino representado no dia de Pentecoste, ou seja, o dia em que o Espírito Santo viria sobre seu povo. E agora podemos ver que desde o dia de Pentecoste em diante, estivemos vivendo no conteúdo do dia de Pentecoste, recebendo as primícias do Espírito Santo, onde se obtém o novo nascimento para cada filho ou filha de Deus, e obtém assim seu corpo teofânico. E depois desse longo período do dia de Pentecoste, encontramos que vem mais adiante o tempo da festa das trombetas. Mas vejam vocês, primeiro é a festa de Pentecoste, e depois virá a festa das trombetas. Agora, nesta festa de Pentecoste, vejam vocês como a voz do mesmo que falou no Monte Sinai esteve falando ali por meio de 120 pessoas, as maravilhas de Deus, e depois, na primeira mensagem de São Pedro, falou por meio de São Pedro. E isso foi representado no Monte do Sinai. E agora esta mesma voz que esteve no Monte Sinai falando é a mesma voz que esteve na Igreja do Senhor Jesus Cristo, falando de era em era e dando suas leis divinas a todos os filhos e filhas de Deus, escrevendo essas leis divinas no coração, na alma de cada filho e filha de Deus. Porque no novo pacto que Deus estabeleceria com a descendência de Abraão celestial, Deus escreveria em tábuas do coração humano suas leis, assim como as escreveu em tábuas de pedra lá no Monte Sinai. Agora vejam, Deus disse que faria um novo pacto. E esse novo pacto é o novo pacto por meio de Cristo e seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Esse novo pacto que está sob o sangue derramado de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, na última ceia, disse que aquela taça de vinho que ele tomava e compartilhava com os seus discípulos era o sangue do novo pacto, ou seja, representa o sangue do novo pacto.
E o pão representa seu corpo. Ele tinha dito que quem não comesse sua carne e bebesse seu sangue não teria vida permanente em si. E agora vejam vocês como, no novo pacto, dado por Cristo, no monte, não no Sinai, mas no monte de Sião, representado lá no monte Sinai, mas agora é o monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é também a Jerusalém Celestial, que é o monte santo de Deus. Nesse monte encontramos que Deus esteve falando e Ele esteve produzindo o novo nascimento de milhões de filhos e filhas de Deus, para assim formar o povo celestial, ou Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como Israel terreno nasceu ali no Monte Sinai como nação, onde recebeu suas leis divinas para serem estabelecidas no meio do povo hebreu, encontramos que é no Monte de Sião, a Jerusalém Celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasce o Israel Celestial e recebe as leis divinas no coração, em sua alma, são escritas aí na alma, nas pedras ou tábuas de carne do coração, já não em pedras literais, mas nas tábuas de carne do coração do ser humano. E agora vejam vocês como este dia de Pentecoste, o dia 50, esteve manifestado, esteve vigente por todo este tempo, durante todas essas etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, até chegar a este tempo final, onde os escolhidos de Deus do tempo final recebem também a palavra de Deus. Se opera neles o novo nascimento e vem fazer parte do corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular e se encontram na parte mais importante do monte de Deus. E vejam vocês como, assim como na parte alta do Sinai estava Moisés, assim também na parte alta do monte de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, estará Moisés no tempo final. O ministério de Moisés estará aí, a coluna de fogo, que é o anjo do pacto, estará aí também manifestado. E aí na parte alta desse monte, todos os filhos e filhas de Deus estarão no último dia ouvindo a voz de Deus. Vejam como Deus foi escutado onde? No Monte Sinai. E agora não estamos literalmente no Monte Sinai, mas no Monte de Deus, no Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era. Encontramos que a voz do anjo do pacto, a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo, esteve falando por meio dos seus mensageiros em cada etapa. E a voz do chifre, do shofar, o shofar foi mais e mais forte a cada dia. E neste tempo final, no cume ou topo do monte de Sião, a voz que esteve no monte Sinai falando e estremeceu a terra.
neste tempo final, estremecerá não somente a terra, mas os céus também, porque é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, que para o último dia estaria falando à sua igreja e estaria chamando e juntando todos os escolhidos, como disse Cristo em São Mateus 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa é a voz de Cristo por meio dos seus anjos. Essa é a voz do Messias, de Jesus Cristo por meio dos seus anjos, por meio dos ministérios de Moisés e Elias manifestados no tempo final em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E essa voz que no Monte Sinai falou para o nascimento do povo hebreu como nação para este tempo final, estará falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que no último dia, ou sétimo milênio, é completada quando os escolhidos de Deus do último dia são chamados e juntados, e chega até o último dos escolhidos, aí se completa o corpo místico de Cristo. E essa voz que estiver escutando, chamando-os, no último dia vai em aumento. A cada dia, a cada momento vai aumentando mais e mais. O som da trombeta, dessa grande voz de trombeta, vai aumentando mais e mais a revelação divina por meio da voz de Cristo neste tempo final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E quando isso ocorrer, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará completa, com corpos eternos, como a nação celestial, que será a nação celestial adotada para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Não somente aqui na Terra, mas no universo completo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, foi refletido ou representado ou simbolizado no Israel terreno. E agora vejam como o Israel celestial recebe sua adoção no Monte de Sião, neste tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados. E essa voz da trombeta, dessa trombeta final, grande voz de trombeta, irá em aumento a cada dia, como vimos no Monte Sinai, e como pudemos ver também no dia de Pentecoste. E agora, para este tempo final, serão apresentados a Deus todos os que, neste tempo final, pertencem a esse corpo místico de crentes, que são os primogênitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E, para isso, o dia de Pentecoste produz para este tempo grandes bênçãos. E o dia de Pentecoste é atualizado na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao dia 50 e também corresponde
ao ano 50. Por isso é que, assim como houve 7 semanas de dias para chegar ao dia de Pentecoste, ao dia em que receberiam as primícias do Espírito, e daí em diante, todos estaríamos nas bênçãos do dia de Pentecoste, recebendo a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo até que se cumpra até no último dos escolhidos de Deus. E em seguida vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, vejam como também houve um ano muito importante no meio do povo hebreu chamado Ano do Jubileu, onde 7 semanas de anos transcorriam e em seguida chegava o ano do Jubileu. E no ano do Jubileu se realizavam também essas 7 festas especiais que Deus deu ao povo hebreu. E no ano do Jubileu, que é o ano 50, as bênçãos contidas nessas 7 festas serão materializadas na igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso, para o ano do Jubileu atualizado, no qual se tocava a trombeta do ano do Jubileu no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, mas antes se tocavam as trombetas no primeiro dia do mês e se realizava uma santa comemoração ao som das trombetas. Todas estas coisas serão atualizadas no ano do Jubileu. E o ano do Jubileu atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo trará as grandes bênçãos de liberação, onde seremos libertados, onde seremos adotados e obteremos nossa transformação. A adoção é dizer, a adoção do corpo, ou seja, a adoção onde seremos transformados e teremos um corpo eterno. E reinaremos em seguida com Cristo com esse corpo eterno. Todos os pertencentes ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que são os pertencentes ao Israel celestial. Agora vejam como, para este tempo final, a mesma voz que esteve falando no Monte Sinai, nesse tempo em que Deus deu ao povo hebreu a lei por meio do profeta Moisés, e em seguida, no dia de Pentecoste, se cumpriu esse tipo e figura que o povo hebreu guardava a cada ano, no dia 50, contando desde o dia em que se ofereciam as primícias movidas diante da presença de Deus. Ou seja, que o que o povo hebreu guardava como uma festa, e no dia de Pentecoste ofereciam a Deus o novo grão. Isso Deus o atualizou no dia de Pentecoste com a vinda do Espírito Santo sobre 120 pessoas. E em seguida, 3.000 pessoas receberam a Cristo como seu Salvador. E foram acrescentadas à Igreja de Jesus Cristo como 3.000 pessoas, as quais, pois, receberam o Espírito de Cristo para virem fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. Aí podemos ver o novo grão sendo oferecido a Deus. Aí estão as primícias da colheita do trigo
E o trigo representa todos os filhos e filhas de Deus. E agora, porquanto estivemos vivendo na bênção do dia de Pentecoste, a bênção do Espírito Santo, para esse lapso de tempo, que é chamado a dispensação da graça, a dispensação para a qual o Espírito Santo estaria manifestado durante as diferentes etapas ou eras da sua igreja. Encontramos que transcorreram já aproximadamente 2000 anos. E estivemos nessa festa de Pentecoste, do dia de Pentecoste até aqui. E, por outro lado, os 50 dias do dia da ressurreição de Cristo até aqui, vejam vocês, que transcorreram para chegar o dia de Pentecoste agora. Esses 50 dias se tornam tipo e figura do lapso de tempo do dia de Pentecoste ou do dia de Cristo até aqui. De lá para cá, é representado todo esse tempo nos 49 dias, ou seja, nas 7 semanas de dias. 7 semanas de dias que são 49 dias e depois vem o dia 50, o dia de Pentecoste, porque 50 é Pentecoste. E agora, as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia estão representadas nesses 49 dias que transcorreram do dia da ressurreição de Cristo até o dia antes do dia de Pentecoste. E isso está também representado, esses 49 dias ou 7 semanas estão representadas, essas 7 semanas ou 49 dias estão representados também nas 7 semanas de anos que transcorriam antes de chegar o ano 50, o ano do jubileu. E essas 7 semanas de anos representam também o lapso de tempo das 7 eras da Igreja Gentia. Vejam vocês, 7 semanas de anos, 7 eras da Igreja Gentia. 7 semanas de dias transcorreram da ressurreição de Cristo até o dia antes de Pentecoste. E em seguida veio o dia de Pentecoste. E essas 7 semanas de dias também estão apontando ao lapso de tempo de Cristo até aqui, ou seja, do dia de Pentecoste até aqui, para em seguida chegar o dia 50 atualizado no tempo final, e ano 50 atualizado no tempo final, que é o ano do jubileu, ou ano de Pentecoste, onde o que aconteceu no dia de Pentecoste será atualizado na plenitude do Espírito de Deus, vindo a cada filho e filha de Deus para ser cheio de toda a plenitude de Deus e serem transformados nossos corpos, e os mortos em Cristo primeiro serem ressuscitados em corpos eternos e assim estarem cheios da plenitude do Espírito de Deus, receber esse novo nascimento físico em um novo corpo eterno e glorioso, glorificado, para serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, assim como no dia 50 teve a noite primeiro e depois chegou a manhã do dia de Pentecoste, e na manhã do dia de Pentecoste veio o Espírito Santo em certa hora,
E em seguida já, por volta da terceira hora do dia, que é a primeira hora é de 6 às 7 da manhã, a segunda hora é de 7 a 8 e a terceira hora é de 8 às 9 da manhã. Já de 8 às 9 da manhã, Pedro estava pregando o Evangelho da Graça. E 120 pessoas que estavam cheias do Espírito de Deus estavam ali sendo instrumentos de Deus. E creram como 3.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, e foram batizados e foram cheios do Espírito de Deus e foram acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo como 3.000 pessoas. Agora vejam vocês, tudo isso estava tipificado no monte do Sinai, quando Deus esteve ali falando e dando a lei ao povo hebreu. E, em seguida, para este tempo final, encontramos que novamente voltamos para o do Monte Sinai, com a voz de quem esteve ali no Monte Sinai falando neste tempo final, o qual esteve falando durante as 7 eras da Igreja Gentia, e agora, neste tempo final, encontramos que estará falando na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao dia de Pentecoste, ou seja, ao dia de Pentecoste atualizado, ao dia 50. E vejam vocês, em 50 dias, em 49 dias há 7 dias sabáticos ou de descanso para o povo, 7 sábados, e depois dos 7 sábados vem o quê? O dia de Pentecoste, que é domingo, porque vem depois do 7º dia do 7º ciclo, ou seja, da 7ª semana. Dessa 7ª semana, o sábado se tornava o dia número 49 e em seguida vinha o dia número 50, que era domingo. E vejam vocês, esse dia de domingo encontramos que Jesus enviou seu Espírito Santo no dia 50 sobre 120 pessoas, e nesse mesmo dia foram acrescentadas à Igreja de Jesus Cristo como 3.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. E agora, para o último dia, encontramos que o dia 50 representa a era da pedra angular. Porque durante as 7 eras da Igreja Gentia, tivemos esses 7 sábados de bênção da parte de Deus, e em seguida chegamos ao dia 50, que também é o dia 8º, e o dia 8º, porquanto cada dia da semana representa uma era da Igreja do Senhor, e esses 49 dias onde há 7 sábados representam também as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E em seguida, no dia 50, representa a era da pedra angular. E agora vejam como a era da pedra angular está representada no dia de Pentecoste. E, para este tempo final, o que aconteceu no dia de Pentecoste, na manhã do dia de Pentecoste, acontecerá na manhã da era da pedra angular. Agora, disse que a noite de um dia é primeiro e depois amanhã. Estivemos passando por esta etapa que corresponde à parte da noite do dia 8º, assim como desde o dia sábado às 6 da tarde em diante, começa a noite do
dia de domingo, até às 6 da manhã. E das 6 da manhã em diante, começa o dia de domingo. E agora tivemos, ou estivemos tendo, a parte da noite do dia oitavo, onde estão se percorrendo 7 etapas. 7 etapas estão se percorrendo, as quais foram refletidas nas 7 eras da Igreja Gentia. E depois que se percorram essas 7 etapas, então, vejam vocês, se refletiram e se recorreram os 49 anos que representam as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, se percorreram em uma só era, a Era da Pedra Angular. E assim como depois das 7 eras da Igreja Gentia vem a Era da Pedra Angular, depois de se percorrer essas 7 etapas na Era da Pedra Angular, vem a manifestação correspondente à Era da Pedra Angular, ou seja, o que representa a Era da Pedra Angular em toda a sua plenitude é manifestado, e virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E isto será com a vinda do Espírito Santo em toda a sua plenitude, a cada filho e filha de Deus. Transformará nossos corpos mortais, e isso será para a primeira vigília ou para a quarta vigília, que é a primeira vigília da parte clara do dia. Ou seja, que é o primeiro ciclo divino representado no horário de 6 a 9 da manhã. Esse é o horário que representa a quarta vigília. E foi na quarta vigília que Jesus Cristo ressuscitou, e foi na quarta vigília que Moisés subiu ao monte na manhã, bem cedo na manhã. E a voz de Deus se escutou no monte Sinai. Foi na quarta vigília também, na manhã, em que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. E é na manhã do dia oitavo, recordem, na manhã do dia oitavo. E isto é, depois que as 7 etapas ou eras que se percorrem consecutivamente em nossa era, e onde a voz de Cristo fala em forma consecutiva, onde fala com essa voz, como quando clama um leão ou ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. Com essa voz, vejam vocês, é que a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo é dada a todos nós, para em seguida, na quarta vigília, os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, sermos transformados na quarta vigília do ano do jubileu atualizado e do dia de Pentecoste atualizado, na quarta vigília do dia 50 e do ano 50, para, assim, todos nós, como a nação celestial, estar manifestados com corpos teofânicos eternos e corpos físicos glorificados e eternos. E assim, ficar formada plenamente a nação celestial, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, a desposada do Cordeiro,
a desposada com Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, serem manifestados sobre este planeta Terra os filhos e filhas de Deus, o Israel celestial, o qual encontramos que no tempo final terá grandes bênçãos para o Israel terreno. Do Israel celestial virão ou sairão as bênçãos para o Israel terreno neste tempo final. Aí estará o ministério que estará no meio dos hebreus, do Israel terreno. Aí estará a voz de Deus que esteve no Sinai. Aí estará no Israel celestial, falando neste tempo final. E em seguida dará a mensagem para o povo hebreu. Agora vejam vocês como a trombeta que se tocava é a trombeta final, grande voz de trombeta da qual Cristo falou. Essa é a trombeta que também soará para o povo hebreu, essa sétima trombeta, onde o povo hebreu escutará essa trombeta que é a voz de Deus, como esteve no Monte Sinai, e se materializará no meio do povo hebreu. A festa das trombetas, escutando a trombeta de Deus. E assim, escutando a voz de Deus, a voz do Messias, neste tempo final. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 35 da mensagem Cisternas Rompidas. Ao final, diz, porque a trombeta de Deus soará, porque a trombeta de Deus, vamos ler novamente, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos se levantarão primeiro. Só é um descanso até esse momento. Agora podemos ver que a trombeta final, essa trombeta é a segunda vinda de Cristo. A trombeta de Deus, essa última trombeta, como o último selo será a vinda do quê? A vinda de quem? A vinda do Senhor. Soará. E o que acontecerá? Os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E depois nós, os que vivemos, o que acontecerá? Seremos transformados. Os mortos se levantarão em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isso é para amanhã do dia de Pentecoste atualizado na Igreja de Jesus Cristo, neste último dia, na era da pedra angular, para receber não as primícias somente, mas a plenitude do Espírito de Deus. E também o ano do jubileu é o ano que traz a liberação de todos os filhos e filhas de Deus para serem livres completamente e terem corpos eternos e viver por toda a eternidade com o Messias e reinar com ele sobre o povo hebreu e estar ali em Jerusalém e desde aí reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, porque o gabinete do Messias é o Israel celestial e também 144 mil que servirão a Cristo
o Messias e a sua igreja. Servirão ao filho de Davi, trabalhará no seu reino e serão abençoados em grande maneira. E desde Jerusalém, o mundo inteiro será governado, e esse é o reino que o povo hebreu espera, porque o reino de Deus estará no meio do povo hebreu e o povo hebreu será o povo mais privilegiado de todos os povos da terra. E Jerusalém será a capital do mundo, e o território de Israel será o Distrito Federal, e o resto das nações será o território sobre o qual Cristo, com sua igreja e com o povo hebreu, governará, reinará por 1000 anos, e depois do juízo final e da purificação da terra, em seguida por toda a eternidade. Agora podemos ver a importância do tempo no qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo na etapa da era da pedra angular, onde estão se percorrendo 7 etapas muito importantes, representadas nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, onde houve em cada era lá uma cor do arco-íris, mas na era da pedra angular estão as 7 cores do arco-íris manifestados. E nas 7 eras, houve um mensageiro para cada era, portanto, houve 7 mensageiros. Mas na era da pedra angular, onde se percorrem as 7 etapas, somente um mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual, desde que começa essa etapa, começa a falar por meio dele, até que chega ao seu final, e a mensagem chega a estar completa. E quando digo completa, me refiro até que a mensagem da grande voz de trombeta fale tudo o que tem que falar, até que a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, tenha falado tudo o que tem que falar. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, João foi transportado em espírito no dia do Senhor, é o 7º milênio, e ouviu de trás dele uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Quem é o Alfa e o Ômega? É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual no Antigo Testamento disse que era o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E no Novo Testamento ele disse que é o Alfa e o Ômega, que é o primeiro e o último. É a mesma voz que falou no Antigo Testamento ao povo hebreu no Monte Sinai. É a mesma voz que falou durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia agora, na era da pedra angular, falando em forma consecutiva, através do seu anjo mensageiro. Esta voz disse em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Essa voz é a voz de Cristo, e em Apocalipse 22, versículo 6, esta voz, a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, ou como uma trombeta, revela essas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro, e diz assim: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Para que envie o seu anjo mensageiro? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio deste anjo mensageiro, revela à sua igreja na era da pedra angular todas estas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular. E, por meio desse anjo mensageiro, revelará também ao povo hebreu todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Porque este anjo mensageiro, com essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos revela o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação para a reclamação que Ele no tempo final estará fazendo, onde estará reclamando tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, e pelos quais fez intercessão no céu durante todos estes anos que estiveram transcorrendo de Cristo até aqui. E agora, vejam vocês como também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 nos diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia para dar testemunho dessas coisas nas igrejas? Para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, envia o seu anjo mensageiro, e é em e através do seu anjo mensageiro que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando a voz de Cristo no último dia, na era da pedra angular, como foi escutada no Monte Sinai por Moisés e o povo hebreu. E agora encontramos que é na era da pedra angular, no topo do Monte de Sião, no topo deste Monte de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, que é a voz daquele que estremeceu a terra no Monte Sinai, disse que estremecerá novamente não somente a terra, mas também o céu. E agora vejam onde esta voz fala no último dia. É a voz de Cristo nos falando desde outra dimensão, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, nos falando desde outra dimensão através do seu anjo mensageiro, nos falando nessa dimensão terrena, desde outra dimensão nos fala a essa dimensão através do seu anjo mensageiro. É a voz do céu, a voz de Deus, a voz de Cristo. A voz que vem da sétima dimensão e passa à sexta dimensão, e da sexta dimensão passa a essa dimensão terrena através do anjo de Jesus Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, para chamar e juntar todos os seus escolhidos e prepará-los para serem transformados e raptados neste último dia. Por isso, se percorrem as 7 etapas ou eras da igreja gentia, se percorrem novamente na era da pedra angular em forma consecutiva. E Cristo fala em forma consecutiva através do seu anjo mensageiro, e, porquanto falou por 7 vezes lá nas 7 eras, fala nestas 7 vozes por 7 vezes dos 7 trovões. E, em seguida, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E isso corresponde ao tempo da luz, ao tempo da manhã do 8º dia da era da pedra angular, que é também o dia 50 e é também o ano 50, atualizado na igreja do Senhor Jesus Cristo no Monte de Sião, no Monte de Deus, neste tempo final. Agora vejam como a voz de Cristo estará neste tempo final, nos falando. Essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Essa é a mesma voz que esteve no Monte Sinai.
E essa é a mesma voz que estaria no topo do monte de Deus na igreja, do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 361 e 362 do livro das 7 eras da igreja gentia, das visões que recebeu, das 7 visões que recebeu o precursor da segunda vinda de Cristo, as quais já algumas se cumpriram, muitas se cumpriram. Diz, na sétima e última visão, ouvi uma explosão terrível quando dava a meia volta para ver. O único que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. E nesta mesma página diz, o que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Uma vez mais Deus sacudiu a terra. Uma vez mais Deus sacudirá a terra. E esta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então ele a renovará. A renovará para quê? Para o glorioso reino milenial. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há só um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o aprisco do Senhor Jesus. Esse lugar é o quê? Qual? O aprisco do Senhor Jesus. Esse lugar é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E nos encontramos na etapa da Era da Pedra Angular, que é a etapa correspondente ao tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para estar aí na Era da Pedra Angular. Já as demais etapas passaram. Portanto, quem estiver em qualquer das outras etapas não escapará do juízo divino. Mas os que viveram nessas etapas nos tempos passados, quando se cumpriram essas etapas e em seguida morreram, eles ressuscitarão em corpos eternos. Mas os que vivem neste tempo e ficaram em uma etapa que já passou, não escaparão desses juízos divinos. Mas os que estarão no topo do monte de Deus, eles escaparão desses juízos divinos que virão sobre a terra. Porque a igreja se encontra neste tempo final na sua etapa mais gloriosa, a Era de Ouro, a Era da Pedra Angular, onde seremos transformados, os que vivemos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e vierem à nossa era para compartilhar conosco esses dias de 30 a 40 dias que nós estaremos aqui na terra e em seguida com eles iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam, o terremoto que sacudiu o Alasca e por pouco o destrói. Esse terremoto que sacudiu o Alasca e que estremeceu o mundo inteiro representa, é tipo e figura do que vem para este tempo final, desse grande terremoto que estremecerá o mundo inteiro e que o vai desequilibrar.
Deus, com aquele terremoto do Alasca em março de 1964, representou o terremoto grande que vem para este tempo final. Agora, vejamos como, sob o ministério do sétimo anjo mensageiro, Deus representou todas as coisas que Ele fará em nossa era e em nossa dispensação. E até em sua mesma pessoa estão representados eventos que se realizariam em nossa era e em nossa dispensação. E também estão representados no povo hebreu e nas festas do povo hebreu. Tudo isto, vejam vocês, já ocorreu nos tipos e figuras e, portanto, tem que ocorrer neste tempo final. O estremecimento do Monte Sinai é tipo e figura do que Deus fará neste tempo final com um terremoto grande que virá, que sacudirá a terra e também os céus. E foi representado no dia de Pentecoste, onde um vento forte entrou, onde estavam aqueles reunidos, 120 reunidos, e foi representado também no terremoto de março de 1964 no Alasca. Agora vejam como tudo já nos tipos e figuras se cumpriu. Porque antes de Deus fazer algo, é tipificado, é representado antes. Ou seja, é simbolizado antes para depois se cumprir. Por isso é que temos que conseguir os símbolos, os tipos e figuras, as sombras, e ver as sombras nos tipos e figuras o que Deus estabeleceu aí, para em seguida saber o que será a atualização desses tipos e figuras, o que será a realização daqueles tipos e figuras. Agora chegamos ao tempo maior e glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que a voz de Cristo, a voz de Deus, a mesma que falou no Monte Sinai, estaria nos falando neste tempo final. Essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final, ou trombeta de Deus. Essa é a mesma voz de arcanjo para todos os filhos e filhas de Deus. E quando chegar amanhã, quando amanhecer a era da pedra angular, porque agora estamos na etapa que corresponde à noite de 6 da tarde às 6 da manhã, e em seguida virá a etapa de 6 da manhã às 6 da tarde, onde seremos transformados os mortos em Cristo ressuscitados. E estaremos aqui uma temporada no corpo eterno, de 30 a 40 dias, como Cristo esteve depois de ressuscitado uns 40 dias, e em seguida iremos à ceia das bodas do Cordeiro por 3 anos e meio, estaremos ali, e em seguida regressaremos para o glorioso reino milenial. Tudo isso corresponde à parte do dia. Agora vejam como o mistério contido no Monte Sinai e também contido no dia de Pentecoste e também contido no ano do jubileu é contido
no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, para ser realizado tudo o que está em tipo e figura ali, que Deus fará, as coisas que Deus fará neste tempo final. Agora vejam como tudo se move neste tempo final para, assim, esta mesma voz, a voz de Deus, a voz da trombeta final, ou grande voz de trombeta que estamos escutando, quando chegar a parte clara, quando chegar a quarta vigília da Era da Pedra Angular, e isso é neste tipo e figura, quando chegar a essa etapa, os mortos em Cristo ressuscitarão. Vejam vocês, quando Cristo ressuscitou, foi na manhã, na quarta vigília, e com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Agora vejam vocês como tudo isso nos fala deste tempo no qual nós estamos vivendo. Ele ressuscitou também em que dia? No dia 8º, que foi o dia que seguiu, que veio depois a festa da Páscoa, que foi no sábado 15, a festa da Páscoa, e em seguida, no domingo 16, Cristo ressuscitou na manhã, e os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Ele. E assim é para nós, para este tempo final. Os santos ressuscitarão na manhã, na quarta vigília da Era da Pedra Angular. E nós seremos transformados. E assim estaremos todos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos com mais detalhes a Era da Pedra Angular, e vimos também este tipo e figura. Em outros tipos e figuras, já veríamos a Era da Pedra Angular desde outro ângulo, e obteríamos outros ensinamentos correspondentes à nossa era. Mas desde este ângulo, desde o qual falamos, vimos o que é a Era da Pedra Angular, e vimos que assim como o domingo tem 24 horas, começa na tarde e terminam na outra tarde. As primeiras 12 horas são de noite e as outras 12 horas são de dia. Assim é para nossa era, a Era da Pedra Angular. Vimos este mistério e vimos o porquê, desde que chegou a Era da Pedra Angular, transcorreram uns quantos anos e ainda estamos aqui. É que estamos nessa parte onde está se percorrendo em forma consecutiva o que se percorreu nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Vimos onde estamos neste tempo final. Vimos a era onde estamos e estivemos escutando, e estamos escutando a voz da trombeta no monte de Sião, ou seja, no monte de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia. A voz da trombeta no monte de Deus. A voz da trombeta no monte de Deus. E agora, onde estão os que estariam escutando a voz da trombeta, dessa trombeta final no monte de Deus? Aqui estamos, neste último dia, escutando a voz da trombeta no monte de Deus em forma consecutiva. Em forma consecutiva, nos falando diretamente à alma, ao coração,
todos estes anos que transcorreram e os que vêm mais adiante também. E nos falará durante o glorioso reino milenial de Cristo também. Estamos escutando e continuaremos escutando esta voz da trombeta. E seremos transformados em algum momento neste tempo final. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos, nós seremos transformados e teremos também o corpo eterno. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, que falou no Monte Sinai, e falou no dia de Pentecoste, e falou durante as 7 eras da Igreja Gentia, continue nos falando na era da Pedra Angular. Todas as coisas que em breve devem acontecer e nos revele todos estes mistérios. E nos prepare. E em breve todos sejamos transformados e raptados. Os que faltam por chegar, que cheguem, que escutem a voz de Cristo e cheguem em breve para que se complete o número dos escolhidos de Deus e ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo e ocorra a transformação de nossos corpos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da voz da trombeta no monte de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e passem todos muito boa noite. Conosco, novamente, Félix Caro para continuar e estarei com vocês novamente no próximo domingo, pela manhã e na tarde também. Que Deus os abençoe e guarde a todos e ore muito por mim, para que Deus me dê o tema e a mensagem que devo falar no próximo domingo pela manhã e também o da tarde, do domingo à tarde também. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.